o programa já está voltando. Hoje vamos passar rapidamente um comentário em algumas notícias que estão acontecendo ali no Oriente Médio. Mais uma vez, o Oriente Médio, que parece que a coisa está fugindo do controle. Mas eu quero começar falando que esta semana um canal de notícias da Rússia, o 24 Horas Rússia, exibiu uma reportagem que assustou os moradores de lá. Ela começou a dizer que todos se preparassem em abrigos antinucleares em Moscou, porque a Terceira Guerra já estava começando. Aliás, a própria notícia diz que a Terceira Guerra tinha começado. Em São Petersburgo, o canal digital Fontanka disse saber que o governador quer racionar o pão diante de uma futura guerra. Só que as autoridades garantiram que a única coisa que estão tentando fazer é estabilizar o preço da farinha. Só lembrando como uma coisa está lá no Oriente Médio, ali na Síria, e eu vou daqui a pouco ler uma profecia de Isaías e outra de Jeremias em relação à Síria. Aquele matança que houve lá em Alepo, muitas crianças feridas, a Rússia disse que não tinha nada a ver com isso e ninguém assumiu a responsabilidade. Morreu, né, para eles. Só que em terra, o exército russo já mobilizou em sua base naval do porto sírio de Tartus baterias antiaéreas S-300. São artefatos capazes de destruir caça-bombardeiros. Essa demonstração de força, ela não está sendo dirigida aos extremistas nem aos rebeldes sírios, mas à marinha e aos aviões americanos. O clima está ficando tenso, as relações entre Estados Unidos e Rússia, e os jornalistas russos e ocidentais dormem e acordam com os comunicados do Ministério da Defesa, alertando e amplificando o clima de confrontação. E o porta-voz do exército russo, o general Igor Konachenkov, lançou advertências à Casa Branca, ao Pentágono e ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele disse: lembro aos estrategistas americanos que os mísseis antiaéreos S-300 e S-400, que garantem a cobertura área das bases russas e Maimen e de Tartus, têm um raio de ação que pode surpreender qualquer aeronave não identificada. Advertiu o general, isso agora no dia 6 de outubro, em uma ameaça velada aos Estados Unidos. E neste clima todo, que só se fala em Terceira Guerra Mundial, o próprio Bashar al-Assad já vem falando isso abertamente. Ele afirmou que a situação no mundo atual lembra na época da Guerra Fria. E por outro lado, ele alertou que um conflito global também parece possível. Ele disse assim: quanto à Terceira Guerra Mundial, esse termo tem sido usado com frequência após a recente escalação da situação na Síria. Hoje observamos uma situação que se assemelha à Guerra Fria, em estado de desenvolvimento. E isso é algo que surgiu há muito pouco tempo, porque eu penso que o Ocidente, e especialmente os Estados Unidos, não interromperam a Guerra Fria, mesmo após a desintegração da União Soviética. Ele disse isso a uma entrevista do jornal russo, o Komsomolskaya Pravda. E uma repórter, perguntando a ele sobre essa situação, ele disse também assim: primeiro de tudo, se falamos sobre o problema, é necessário falar sobre a origem do problema, que é o terrorismo. Não importa quem agora está interferindo nos assuntos sírios. E mais importante, os que apoiam terroristas diariamente e a cada hora. Esse é o principal problema. Se vamos encontrar uma solução, é um quadro confuso. Podemos resolver este problema, porque a questão não é os países que estão intervindo nos assuntos do país hoje e os países que apoiam terroristas. Para a Rússia, Irã e Hezbollah são nossos aliados permanentes. Escute isso aí. Ele disse que a Rússia, o Irã e o Hezbollah são seus aliados ali na Síria. E eles estão aqui em uma base legal. Eles lutam contra os terroristas,
mas há outros países que intervêm e apoiam os terroristas. A questão não está entre os jogadores. A questão principal é o terrorismo. E ele vai mais profundo aqui nessa entrevista nesse jornal russo, quando ele fala da historicidade da Síria. Falando da história, ele diz o seguinte: durante séculos, a Síria era fonte das dinâmicas geopolíticas no Oriente Médio. Portanto, o controle da Síria desde os tempos dos faraós, mesmo antes de Cristo. Isso foi crucial, controlar a Síria. Para a Síria ser usada para combater os faraós e os hititas. É uma base histórica. Desde que a Síria está convenientemente localizada no Mediterrâneo, é a linha divisória entre as diferentes culturas. É por isso que o controle da Síria é importante para o controle de toda a região. E a repórter do Komsomolskaya Pravda, ela fez a seguinte pergunta nessa entrevista: alguns meios de comunicação ocidentais afirmam que a guerra na Síria foi um conflito direto entre a Rússia e os Estados Unidos. Você concorda com isso? E o Assad respondeu: sim, por uma razão simples. Como eu disse em relação aos terroristas, isso é o que eu tenho em mente. A Rússia quer lutar contra o terrorismo. Não é apenas por causa da Síria. E não só porque é a própria Rússia. Ela luta por toda a região, para o conjunto da Europa e para o mundo todo. A Rússia entende que o terrorismo tem vindo a crescer de forma constante, desde na época que os norte-americanos entraram no Afeganistão, no início dos anos 80, até os dias atuais. Nós estamos falando de diferentes ideologias, de diferentes abordagens. É por isso que o conflito russo-americano é natural. E mesmo que haja um diálogo entre você está falando de coisas diferentes. E ela falou também a respeito da Turquia, que está entrando nesta guerra lá na Síria. E ele disse: esta não é uma intervenção. Ele disse: esta não é uma intervenção, é uma invasão. Esta intervenção é uma invasão. Não importa quem tomou um pequeno ou um grande pedaço do território sírio. Esta invasão, ao contrário de todas as leis internacionais, amoral e contra a soberania da Síria. Os turcos camuflam suas reais intenções de invadir a Síria. E eles são apoiados pelo LIR, que é LH, e o Al-Nusra, que é uma organização proibida na Rússia. Então essa entrevista do Assad, ele está ainda firme lá, tem o apoio da Rússia e do Irã. E lembre-se que esta guerra já está com 5 anos já, e ninguém conseguiu tirar ainda o Assad, os Estados Unidos não conseguiram, e nem vão conseguir tirar, porque tem a proteção direta da Rússia. Mas agora eu quero adentrar na Bíblia, o canal é cristão, eu tenho que adentrar agora em 2 profecias, para você entender em que tempos nós estamos vivendo e onde isso vai parar. Em Isaías, capítulo 17, Isaías, capítulo 17, diz assim: peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Essa profecia ainda não aconteceu, porque mesmo nos tempos antigos, quando os assírios invadiram lá, etc., continuou existindo a Síria. Tanto que desde aquela época a Síria ainda está de pé. Mas aqui é bem claro, em Isaías 17. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Agora deixe-me também apontar para Jeremias, acerca de Damasco. Envergonhou-se Ramate e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar angústia não se pode sossegar. Verso 24 agora. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como da que está de parto.
como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Nesse versículo aqui, Jeremias ele menciona duas cidades, Ramat e Arpad. E ambas estão localizadas no noroeste da Síria. Hoje, Ramá é a quinta maior cidade da Síria, com uma população mais ou menos de 313 mil pessoas. Ramá é mais ao sul, mais ainda perto da fronteira turca. E Arpad é o moderno Efard, cerca de 25 milhas ao norte de Alepo e cerca de 20 milhas ao sul da fronteira com a Turquia. Só um detalhe é que Damasco é a mais antiga cidade continuamente habitada na terra. Ela foi fundada pelos arameus mais de 4.000 anos atrás. Tudo indica, nesse capítulo 49 de Jeremias, verso 27, que diz: eu vou acender um fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Tudo indica que aqui fala de duas invasões separadas de Damasco. A primeira invasão ela aconteceu no ano 734 a.C. O Império Assírio invadiu a Síria, derrubou várias cidades enquanto marchava em direção a Damasco. O exército assírio conquistou Damasco, mas não destruiu a cidade. Então, essa profecia aqui não é coisa que já passou, é coisa que vai acontecer porque Damasco está lá. Então parece que Jeremias está dentro dessa profecia aqui, mostrando que vai haver uma segunda invasão para valer. E quando ele fala que os palácios de Ben-Hadad, que eram os antigos tronos dos reis sírios em Damasco, que na invasão antiga foi destruída, parece que vai ser destruído novamente a sede do governo de Damasco. Então é uma profecia que nós estamos vendo o andamento dela, e Isaías 17 é muito claro. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade. Antes será um montão de ruínas. Você quer uma ligação maior com a Bíblia do que o que nós estamos vendo? A Síria sendo destruída. Recentemente Alepo, que aquelas crianças todas foram mortas, feridas. Tudo está sendo devastado. É uma profecia profunda e nós temos que estar antenados com estes acontecimentos, porque, aliás, tem um detalhe, lembrei agora, deixa eu passar para você, talvez seja a prova cabal que a Síria será totalmente destruída. Vamos avançar aí para o Ezequiel capítulo 38, que é a profecia de Gog, da terra de Magog, aquela invasão de nações que vão rumar para Israel para tentar destruir Israel, serão todas destruídas no monte de Israel. Ezequiel 38, falando do Gog, da terra de Magog, que a maioria dos estudiosos, escatologistas, scholars em inglês, dizem que esse Gog de que fala aqui será liderado pela Rússia. E se olharmos a Rússia e o Irã estão lado a lado, no verso 5 do capítulo 38 de Ezequiel diz: das nações que vão rumar para destruir Israel. Persas, quem são os persas? É o Irã. Etíopes, ali do norte da África. E os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, já explicamos isso em outros vídeos, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Nós não vemos aqui nem o nome da Síria e nem o nome do Iraque, que já foi destruído e faz parte daquela região. Então a Síria não está no meio aqui desses povos que vão rumar para destruir Israel e não vão conseguir. Por isso nós estamos sempre alertando. Por que precisa haver esta guerra pesada?
Porque no final desta guerra pesada no Oriente Médio, e vão morrer todos esses exércitos, esses soldados aqui, destas nações, lá nos montes de Israel, no final desta guerra, quem surge para fazer um pacto de paz? O líder mundial, que a Bíblia chama de anticristo. Ele vai fazer um pacto. Aí que começa, não temos data para a tribulação, mas temos quando ela vai começar. A tribulação começa quando for formado o pacto de paz entre essas nações que sobraram e Israel. Daniel capítulo 9, verso 27, quando ele fala da quebra do pacto. Então, no final desta guerra, não sabemos quanto tempo esta guerra vai durar. No final desta guerra, surge o líder mundial para fazer o pacto de paz. Provavelmente vamos ver o início desta guerra, mas não veremos o final dela. Por quê? Porque no final dela o anticristo vai surgir no cenário mundial e a noiva já estará participando do seu casamento. Já terá sido retirada deste planeta no arrebatamento e, graças a Deus, não veremos nem a cara do anticristo, nem a cara do falso profeta. Mas eu quero que você faça uma análise do tempo em que estamos vivendo nesta guerra aí na Síria. Está sendo o estopim de tudo. E Isaías 17 e Jeremias 49 fala de uma destruição total de Damasco. Isso não aconteceu em toda a história da humanidade. A prova está aí, Damasco. Então estejamos atentos, estejamos buscando ao Senhor incessantemente. O programa Jesus está voltando sempre tem dado este alerta para estarmos vigilantes, como no vídeo passado, sendo uma virgem prudente, evitando cair nas armadilhas do inimigo, estarmos lavando as nossas vestes, buscando santidade, porque não sabemos quando tudo isso vai acontecer. Mas precisamos estar preparados, porque, como sempre dizemos aqui, e se morrermos, precisamos estar com a nossa vida limpa com Deus, reta com Deus, santa com Deus. Estejamos antenados, estejamos atentos a estes acontecimentos ali do Oriente Médio. Porque Jesus está voltando. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.